Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus uma vez mais, queremos nesta hora externar os nossos melhores sentimentos, uns em favor dos outros, para que possamos vibrar na sintonia da fraternidade. Filhos de Deus, Pai amantíssimo, irmãos em humanidade, queremos desenvolver os sentimentos legítimos da fraternidade em nossos corações, para que desta fraternidade surja solidariedade, os deveres para com o próximo, a expressão das nossas vibrações de indulgência e benevolência, formando um ambiente espiritual propício à manifestação do amor de Deus sobre todos nós. Jesus, Mestre amado, em seu nome, Senhor, buscamos-te a presença para te sentir manifestado em seu Evangelho de amor, no qual queremos mergulhar os nossos pensamentos e nutrir os nossos espíritos da verdade. E então, Senhor, fortalecidos e encorajados, vibrando disposição e bom ânimo, possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, faça-nos instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Que esses espíritos benevolentes possam nos amparar nas reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós estamos dentro dessas bem-aventuranças, compreendendo escolha de provas no item provas voluntárias. Como que o Espírito escolhe as suas provas? Elas não são conferidas a nós por alguém, elas são construídas por nós pelas nossas escolhas e pelo uso do nosso livre-arbítrio. Nós estamos desenvolvendo essa linha de pensamento, que o que eu faço hoje necessariamente vai determinar minhas provas do futuro. Então, quando eu chego no aqui e agora, eu estou sofrendo a consequência das minhas escolhas do passado. E não é uma coisa que eu escolho no planejamento reencarnatório, é uma contingência que eu vou carregar comigo de arcar com a consequência dos meus atos para um processo de evolução. Mas a espiritualidade, entendendo que nem todas as consequências nós suportaríamos viver numa única encarnação, a espiritualidade compassiva nos sugere uma faceta dessas responsabilidades que, se forem resolvidas, é muito esperançoso isso que nós vamos dizer. Quando o tema da minha reencarnação for resolvido, eu resolvo inúmeras reencarnações passadas que nós vamos simbolicamente chamar de fieira reencarnatória. Uma fieira reencarnatória é um acumulado de reencarnações cujas dificuldades principais se repetiram com agravamentos e que gerou uma necessidade evolutiva a partir daquilo. Eu preciso me libertar, por quê? Porque eu já estou no tormento, eu já sofro por mim, pelo que sou, pelo que vivo. E então, olha que dinâmica divina essa justiça. Nesta existência, se bem resolvida, verdadeiramente,
nós estaremos resolvendo 10 a 15 reencarnações, cujo tema se repetiu. Por isso que nós estamos tentando ilustrar com qual é o tema, ou seja, qual, segundo Kardec no Livro dos Espíritos, é o gênero de provas. Então, minimamente, nós temos que situar qual é o gênero de provas que eu estou submetida para que eu tenha um foco de incentivo interno de transformação. E no caso aqui, as provas que nós estamos falando são as uniões provacionais, que Emmanuel chama assim. E que também mostra que os casamentos na Terra, na sua maior porcentagem, são casamentos provacionais. Existem casamentos expiatórios, provacionais, por afinidades, né, por ideais, e assim vai sublimando a união. Nessas provas voluntárias, nos é perguntado se é permitido abrandar as nossas provas. Com certeza sim. Na justiça divina, que se a gente fosse traduzir justiça divina, seria em 2 palavras, amor e caridade. Então, o que é a justiça divina? É o amor, é a caridade, que a caridade é a forma operacional do amor. É a forma de vivermos o amor, é sermos caridosos. Que é diferente de sermos afetivos. É diferente de sermos caridosos, né? Então, a justiça sendo caridade de Deus para conosco, nos coloca em situações que teremos atenuantes, alívio de provas. Teremos agravantes, escolhas enganosas que agravam as nossas tendências. Então, é permitido que sejam abrandadas nossas provas, desde que elas tenham aproveitamento para a minha evolução. Isso é um abrandamento. E uma outra questão que surge também, que é o que nós temos já falado há alguns dias, se também há mérito em procurar as aflições, agravando as provas próprias por sofrimentos voluntários. Há mérito nisso? Sim, há mérito. A isso responderei muito claramente, diz o Evangelho. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Se for assim, agora, há inúmeros agravamentos que não têm nenhuma finalidade útil. Quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. A grande maioria de nós agrava as provas, agravamos as provas. Por quê? Porque preferimos seguir os nossos pensamentos do que a força da lei de Deus imperando em nossa consciência. Esse é o estado ainda de todos nós, a humanidade, ou a grande maioria de nós, né? Como que nós vamos aplicar isto no gênero de provas de uniões provacionais, que são a injunção? É o casamento, é a vida conjugal, é a relação entre pais e filhos, entre irmãos, é aqueles relacionamentos que vêm da família de origem e que também se transferem para a família constituída, que é o casamento, os filhos e tudo isso. Então, como que nós vamos transpor o agravamento das provas ou a atenuação das provas dentro do que o Evangelho está fazendo? Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que Ele vos pede. Muitas pessoas nos procuram, né? Procuram as casas espíritas, muito lamentosas, em que, não entendendo a vida dessa forma, fizeram outras escolhas, das quais hoje sentem remorso, arrependimento, eram mais jovens,
E a gente sabe que a doutrina espírita, não vamos falar da religião em geral, a doutrina espírita, ela traz para o espírito essa lucidez. Então imagine, se todos os jovens, se todas as crianças, desde a tenra idade, já convivessem com esses argumentos do Evangelho, com a importância que é um planejamento reencarnatório, quando chegassem à vida adulta e que as provas iniciariam, por certo, esses espíritos estariam em outras condições. E isso precisa ser um ideal de vida para nós, né? Levarmos a todos, mormente as crianças e aos jovens, o entendimento da doutrina espírita. Porque às vezes as crianças recebem muitas coisas boas, mas não recebem a elucidação da doutrina espírita para compor a forma de pensar sobre a vida. Ensinar o espírito a pensar sobre si mesmo, sobre a vida, sabendo que é do pensamento que nascem as sensações, emoções, pensamentos, imagens, etc., nós estaríamos dando recursos. Então, aqueles de nós que já estamos na maturidade e não sabíamos e conduzimos a vida de uma outra forma, nós podemos ter a oportunidade de fazer diferente hoje. Seja com quem estivermos, onde estivermos, nós podemos fazer diferente. Então, ainda vamos refletir um pouco sobre os problemas, né, no matrimônio, que na verdade os problemas de um casal ou de uma família ou de uma injunção reencarnatória está na dificuldade da individualidade, que a hora que vai se relacionar, aparece a sua dificuldade, que se soma à dificuldade do outro, né? À exceção dos casos de relevantes compromissos morais, o matrimônio na Terra constitui abençoada oportunidade redentora a dois, que não se pode desconsiderar sem gravames complicados. O significado do lar é tudo, gente. O significado da família é tudo para o espírito, porque é o primeiro mundo dele. A primeira célula social onde o espírito vai se manifestar quando nasce é no ambiente familiar. Em toda união conjugal, as responsabilidades são recíprocas. Embora sejam recíprocas, podem ser diferentes. E quando os casais aprenderem que nem todos têm que fazer as mesmíssimas coisas, porque isso é um respeito às habilidades, é um respeito às potencialidades, às vocações de cada um. Então, as responsabilidades são recíprocas, mas os deveres podem ser diferentes, porque é na diversidade das ações que se complementa o todo. Porque na vida, no mundo, também é assim. No trabalho profissional há diversidade de capacidades. E cada qual, numa grande empresa, exerce funções diferentes. E todas as funções colaboram para que aquele conjunto seja harmonioso. Da mesma forma, o lar. Nós temos visto muitos casais ainda jovens que estão subjugados um ao outro de terem que fazer exatamente as mesmas coisas o tempo todo das suas vidas, sendo que nós temos habilidades diferentes e que poderiam ser proveitosas quando bem direcionadas, para que o conjunto fosse harmonioso. Mas isso gera a insatisfação, isso revela, ao contrário, a insatisfação desses cônjuges com a vida prática. Então, aquilo é tão desprazeroso que se eu faço, você tem que fazer também a mesma coisa para você sentir quão desprazeroso é te servir, quão desprazeroso é fazer uma refeição para você, quão desprazeroso é eu deixar um lar limpo e cheiroso para você. Então, você tem que fazer comigo, porque é assim que é.
Então, a gente tem que estar atento que esse nível de insatisfação vai gerar no futuro graves dificuldades nesse relacionamento. Porque as responsabilidades devem e precisam ser divididas, mas com funções específicas, habilidades de cada um. Pedra angular da família, o culto dos deveres morais, a construção do lar, nele se faz mediante as linhas seguras do enobrecimento dos cônjuges, objetivando o equilíbrio da prole. Se o ambiente que é criado pelo casal não for um ambiente harmonioso, a estrutura que as crianças que chegarão vão receber já é uma estrutura que vai estimular nesses espíritos reencarnantes as suas questões mais difíceis. Somente reduzido o número de pessoas se prepara convenientemente antes de intentar o consórcio matrimonial. A ausência desse preparo, desse cuidado, quase sempre ocasiona desastre imediato de consequências lamentáveis. Esse consenso da moral social de que existe num relacionamento a dois um prenúncio que antecede o casamento propriamente, a união propriamente, esse prenúncio, ele precisa ser muito bem vivenciado para que as construções de sentimentos se efetivem antes de decidirem realmente para uma união definitiva. E nesses livros todos de Emmanuel e de Joana de Ângeles, eles falam que reduzido o número de jovens se preparam convenientemente no relacionamento que antecede a união definitiva. Porque estão assolados por paixões de vária ordem, que se estendem desde a tribulação sexual, os jogos de interesses monetários, deixam-se colher por afligentes desvarios que redundam em maior débito entre os consorciados e com relação à maternidade ou à paternidade. Então, essa coisa de ficar apenas embevecidos, não cuidam de se relacionar de espírito para espírito, que vai prenunciar uma nova família. E também, uma das coisas que a gente tem visto, cada vez mais a maternidade e a paternidade são tardias. É um grande número de pessoas que se unem, tardia no sentido após os 40 anos. Por quê? Porque iludidos em face dos recursos atuais, da situação tecnológica, adiam o dever da paternidade sob justificativas indébitas, convertendo o tálamo conjugal, a assente do relacionamento, em recurso para o prazer ligado à leviandade. As questões materiais estão sempre à frente. Não, primeiro nós temos que ter a casa própria, nós temos que trocar os carros, nós temos que pagar tais coisas, nós temos que construir tais coisas, nós temos que definir a profissão, nós temos que estar no auge do materialismo para então falarmos, agora vai caber alguém na nossa vida. E os filhos, muitas vezes, eles têm uma cronologia a cumprir aqui na Terra. Tem um tempo de reencarnar porque precisam reencontrar determinadas pessoas naquele ano, naquela oportunidade. É uma injunção muito complexa. E essas arbitrariedades dos pais têm dificultado bastante o planejamento reencarnatório dos próprios filhos, porque estão tardando uma resolução que é do mundo espiritual. Agora, para fechar, onde está o sacrifício? Nós estamos falando das provas voluntárias e que os sacrifícios dos nossos interesses pessoais são atenuantes. E que então esses pais,
quando desenvolvem esses sacrifícios de lutarem, de tirarem da sua boca para que os filhos se alimentem, para suarem pelo trabalho digno, para que a luta comece cedo para eles e para as crianças, isso é que vai aformosear moralmente o espírito. E não quando tudo está favorável e que nenhum desconforto vai existir, aí nós vamos pensar na possibilidade de alguém chegar na nossa vida. Então vamos refletir sobre isso. Não é fácil para nós vivenciarmos o que Jesus disse para a humanidade: nem só de pão vive o homem. Não é fácil para nós isso, porque nós estamos na Terra e, ao reencarnarmos, trazemos muito vivo dentro de nós os nossos conteúdos que não foram ainda suficientemente transformados, como a Célia colocou, e esses conteúdos, eles provocam todo o tempo todo, o entrechocar das almas, das opiniões que são diferentes, das necessidades que são diferentes, das pseudos necessidades, daquelas que são imaginárias e não reais, são diferentes. E tudo isso contribui muito para que a gente tenha dificuldades nos relacionamentos. E que essas provas, que são extremamente importantes para nós, fiquem realmente muito mais dolorosas e às vezes incompreendidas. Porque nós temos uma necessidade imediata, nós temos um imediatismo de alcançarmos um estado de serenidade, de calma, de paz, sem que nós tenhamos construído um ambiente favorável para isso. É evidente que nós temos que desejar um lar harmonioso. É evidente que nós temos que desejar um ambiente saudável no nosso lar. Mas às vezes isso será construído ao longo do tempo, a partir de um estado profundo de renúncia e de abnegação da nossa parte, de suportar de verdade as dificuldades alheias. Suportar, para que tenhamos a oportunidade das modificações íntimas. Então, nós gostaríamos de ler um texto, trechos de um texto do livro Relicário de Luz, intitulado De Retorno ao Caminho. Então, Emmanuel diz assim: em plena vida espiritual, antes de tornar ao terreno sorvedouro, contemplamos a paisagem do mundo em que nos propomos realizar complicados serviços. É sempre importante isso, né? Nós temos esse panorama. Por que complicado o serviço? Porque, como a Célia colocou ontem, alguns dias anteriormente, o nosso objetivo na Terra sempre é cumprirmos as nossas provas e expandirmos os nossos talentos, os nossos valores que já existem em nós. Conquistarmos patrimônios morais e intelectuais necessários ao progresso do espírito.
Mas tudo isso são tarefas muito imbrincadas, muito difíceis para nós. E o quão é difícil a execução dessas tarefas sem uma religiosidade, sem o hábito da reflexão, sem nós termos uma ficha de serviço no bem. E ficha no serviço no bem, significa intercessões, o auxílio das intercessões mais diretas e imediatas no socorro das nossas dificuldades íntimas. Então, ele continua. Lá, quer dizer, na terra, né, se encontra o antigo lar que deixamos, velho ninho dourado pelo sol de nosso amor e encharcado de lama dos nossos escuros débitos. Apesar de ser bem forte essa afirmação, né, mas ela é de uma realidade inquestionável. Porque a grande maioria de nós, quando volta ao mundo espiritual e não exerceu a renúncia necessária para a manutenção do lar, vai perceber que aquele lar foi verdadeiramente encharcado pela lama dos nossos desatinos. E que se não houve alguém ali, com muito sacrifício, para jogar água, para limpar os conteúdos que nós levamos para o lar. Se não tem alguém ali capaz de sustentar os nossos desatinos, o lar se desfaz, às vezes até permanece, mas na verdade não existe mais. E quando voltamos ao mundo espiritual, percebemos exatamente isso. Muita lama derramada pela nossa incapacidade de amar, de aproveitar aquelas oportunidades. E ele continua: e disputando o regresso para a obra de regeneração que nos cabe efetuar, prometemos sacrifícios mil. Aí nesse texto, que a gente não vai lê-lo completamente, ele vai dizer que, olhando o panorama, nós nos comprometemos com a nossa consciência de refazer o caminho. E como a Célia colocou, 99,9% de todos nós traz algum nível de prova no lar. Ou é com o filho, ou é com a esposa, ou é com o marido, ou é com o pai, ou é com a mãe, ou é com o irmão, né? Ou é no lar consanguíneo, ou é no lar constituído. Por quê? Porque as injunções reencarnatórias, aquelas ligações mais profundas que são estabelecidas pelos laços consanguíneos, são situações que surgem para que nós tenhamos profundo aproveitamento reencarnatório. A partir da vivência no lar de origem ou formado a posteriori, é que nós vamos realmente adquirir grande parte, se não a maioria, de todos os nossos valores na Terra. É ali, naquele cadinho, naquela circunstância, com aqueles espíritos que são desafios para nós, é que essa estrutura vai acontecer. E é pela regeneração dos lares que a Terra será regenerada. É pela regeneração dos lares que haverá a regeneração da Terra. Enquanto os lares não estiverem mergulhados nessa proposta
não haverá esse momento evolutivo para nós na Terra. E aí ele vai colocando para nós, nesse texto, que nós voltamos com a veste carnal que escolhemos e conquistamos as situações e os recursos que nós supomos necessários para a tarefa que nos elevará. Mas, ai de nós, tão logo a matéria densa nos cobre parcialmente a visão, olvidamos a pressa aos compromissos assumidos e esquecemos promessas, entusiasmos, afirmações edificantes que constituíam a base do nosso plano redentor. Novamente na carne, deixamo-nos iludir pelas requisições do pretérito e, ao invés de procurar o conselho do amor, que tudo compreende e tudo ilumina, buscamos as falaciosas opiniões do eu enfermiço, do passado que teimamos em retornar. Isso é muito importante, o que Emmanuel traz para nós. As grandes complicações que se dão no relacionamento, nas uniões conjugais, é o predomínio desse eu. Mas e eu? Sempre mas eu mereço, mas eu não posso algo melhor. O melhor para nós é o que nós estamos vivendo. O melhor para nós é o que estamos vivendo. Entender isso depende, evidentemente, de uma maturidade. Depende do espírito se submeter a um processo de renovação. É isso que nós temos falado todas essas semanas que estamos tratando do tema. Porque sem renúncia, sem abrir mão desse eu enfermiço, nós ficamos da mesma maneira que nós chegamos. Então, quanto maior a família, o número de espíritos que compõem a família, em geral, maior as dificuldades, entre aspas, que na verdade são oportunidades, mas cada um de nós precisa realmente de um quantum de estímulo, de motivação para as grandes transformações que viemos fazer na Terra. E quanto maior a família, maior a oportunidade que nós temos desse processo redentor na Terra. Que nós sejamos esses espíritos dedicados ao bem, que não abandonemos nossos compromissos, para que ao finalizar esse momento na Terra, tenhamos a feliz oportunidade de olhar para nós mesmos e nos descobrirmos espíritos melhores. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós nos encontramos aqui orando, para que nós possamos nos equilibrar, reunir as forças que pensamos não ter, para um passo a mais, para um dia a mais na luta redentora que o Senhor nos ofereceu. Que nós sejamos espíritos conscientes do bem que estamos necessitados de viver. Que possamos, Senhor, ainda nesta existência,
nos tornarmos espíritos melhores para aqueles que nos cercam. Que possamos olhar para todos que nos envolvem com o olhar misericordioso, afastando de nós todo o mal. Para que possamos nos tornar fiéis servidores do seu Evangelho na terra. Que nesse instante, Mestre, os nossos irmãos que nos cercam nesta hora possam socorrer todos aqueles que estão registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, Jesus, serem abençoados nesta hora, fortalecidos, que as ilusões cedam, que a lucidez surja, que eles possam adquirir saúde, esperança, bom ânimo e se ligarem ao seu coração amoroso, Senhor. E nós outros brasileiros, que o Senhor confiou a feliz oportunidade de nos tornarmos cristãos na terra do Cruzeiro, rogamos que estejamos em pé diante ao serviço que o Senhor nos ofereceu, as simples tarefas que somos convidados a executar. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.